Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos começar a falar da entropia local e do teorema de Shannon-Macmillan-Breimer. Então, vamos considerar um teorema que dá um ponto de vista mais local para a entropia. Dada uma partição P com entropia finita e uma medida de probabilidade F invariante, o limite, este limite denotado por HMIFPx, que é a medida do átomo que contém X no enésimo refinamento da partição, né? O logaritmo desta medida dividido por n. Este limite existe QTP e existe também em L1, é uma função integrável. E a função que a X associa este limite, a X associa o limite em função do ponto X, é uma função F invariante e μ integrável. Além disto, a entropia de F em relação à partição P, ela é dada pelo integral desta função em relação à medida μ. Okay? Se o sistema for ergódico, então esta função, a função HMIFPx, que é F invariante, passa a ser constante QTP e, portanto, ela vai ser igual à entropia da F sobre a partição P em relação à medida μ. Okay? Então, o Shannon-Macmillan-Breimer nos diz que existe esta taxa, a taxa de decaimento assintótico exponencial da medida dos átomos do refinamento que contém um dado ponto, para quase todo o ponto. Este limite existe, é uma taxa de decaimento assintótica, né? E esta função, isto existe QTP, existe em L1, né? A função, em função de x, F invariante integrável, e o integral desta função é a entropia da F em relação à partição fixada em a medida dada. Lembremos, né, que o Pn de x é a interseção destes átomos da partição P, ou seja, o conjunto é formado pelos pontos cuja trajetória se mantém perto da trajetória de x, no sentido de que ambas visitam os mesmos elementos da partição P. Então, o teorema de Shannon-Macmillan-Breimer garante que a medida deste conjunto tem uma taxa de decaimento exponencial bem definida para quase todo o ponto. Ou seja, para n grande, nós temos que a medida do átomo que contém X no enésimo refinamento é aproximadamente a exponencial de menos n vezes a entropia local. Existe este número aqui, chamado entropia local. O corolário que vem a seguir exprime esta ideia de uma maneira mais precisa. Tomemos uma medida de probabilidade F invariante ergódica e P uma partição mensurável do espaço, okay? Com uma quantidade inumerável de átomos, digamos, e entropia finita. Para cada epsilon, existe um n, né, tal que se o nzinho for maior que n, para n muito grande, então os átomos de um refinamento bastante grande da Pn se subdividem em duas classes. Os alfas e os betas, digamos, os bons e os maus, satisfazendo que a união de todos os átomos de beta é epsilon pequena, em medida, e todos os átomos da parte alfa, os átomos bons, têm uma medida controlada que é aproximadamente e elevado a menos n da entropia da F. Né? É elevado a menos n a entropia menos epsilon por cima e é elevado a menos n a entropia mais epsilon por baixo, né? Para cada P nos átomos bons. Desta forma, nós enquadramos a medida da maioria dos átomos em um refinamento suficientemente grande da partição original, usando a entropia da partição como uma taxa de decrescimento exponencial da sua medida. Okay? Então, aqui está dizendo que a menos de um conjunto com uma medida muito pequena de átomos, né, os outros átomos, eles satisfazem uma desigualdade muito precisa para a sua medida. A medida é exponencialmente pequena com a entropia, né, para qualquer refinamento suficientemente grande. Ok, para qualquer tolerância a epsilon que a gente especifique para enquadrar a taxa de decaimento da medida. Por que é que vale este corolário? Bom, usando o teorema de Shannon-Macmillan-Breimer, nós sabemos que esta taxa, 1 sobre n log da medida do Pn de x, ela tende para
a entropia de F em P, μ-QTP, porque estamos assumindo que a μ é ergódica. Ok? E também temos convergência em medida, nós temos convergência em L1, né? Ou seja, para cada epsilon existe um N, tal que para N suficientemente grande, a diferença, né, entre o limite e a sequência, né, a diferença do limite e a sequência, ela é maior que epsilon num conjunto com medida pequena. Okay? E observemos que esta função, a função μ de Pn de x, é claramente constante em cada átomo do Pn, por definição. Okay? Então o que é que nós vamos fazer? Tomamos beta, a família de todos os átomos que estão no conjunto aqui em cima. Todos os átomos que satisfazem esta relação que está aqui na definição deste conjunto, na primeira fórmula, né? Eles têm medida total menor que epsilon, ok? E a alfa vai ser a família dos átomos que satisfazem o contrário desta expressão, ou seja, satisfazem isto aqui, ok? E, portanto, estes átomos satisfazem aquela taxa de crescimento enquadrada, né, entre Hμ, entre a entropia mais epsilon, entropia menos epsilon, exatamente como no enunciado do corolário. Muitas vezes este resultado é usado com o logaritmo de 2 no lugar de logaritmo natural. Okay? Muitas vezes, em vez de colocar a exponencial da taxa da entropia, aparece 2 elevado à entropia, okay? No lugar da base dos logaritmos naturais. Mas isso é apenas uma pequena mudança de escala e pode ser corrigida por uma constante. Né? Vamos ver em seguida a prova do teorema de Chern-Macmillan-Breine, tal como exposta no livro de Teoria Ergódica de Ricardo Magné. Okay? Mais promenorizada no livro de Oliveira e Viana, que é a referência principal deste curso, okay? E uma prova alternativa pode ser encontrada neste trabalho, neste livro de Rudolph. Começamos com uma escolha de sequência adequada de funções para provar o teorema de Chern-Macmillan-Breine. Vamos começar com esta sequência de funções aqui. Φn de x, que é menos o logaritmo da medida de Pn de x sobre a medida de Pn menos 1 em f de x, que corresponde exatamente a esta diferença aqui. Né? Quando eu olho isto aqui, faço o cancelamento telescópico, né? Faço uma soma destas φn's, eu obtenho que menos 1 sobre n do logaritmo da medida do Pn de x pode ser escrita à custa de 1 sobre n do logaritmo da medida em Fn menos 1 de x, usando a expressão que está aqui em cima, mais uma soma de Birkhoff, né? Mais 1 sobre n desta soma de Birkhoff, a soma de j igual a 0 até n menos 2 de φn menos j em fj de x, para todo n e x. Ok? Uma vez que menos log de μ de p de x é uma função integrável, né? Então, por invariância, nós já sabemos que esta integral, o integral de menos log μ de p de fn menos 1 de x de μ, é a mesma coisa que eu posso tirar o fn, por causa por invariância. Isto é exatamente a entropia da partição P, em relação à medida μ. Certo? Para todo n. Então, temos uma função integrável e tem sempre uma integral constante. Ok. Então, nós já sabemos, por um resultado que nós vimos durante a prova do teorema de Birkhoff, que 1 sobre n, o logaritmo da medida de p fn menos 1 de x vai para 0 em L1. Nós já provámos isto aqui, vai para 0 QTP em L1, ok? Devido ao lema que nós provámos junto com o teorema ergódico, né? Este lema aqui, que já foi visto. Okay? Agora nós mostramos que a média, naquela igualdade telescópica anterior, também converge em L1 e em quase todo o ponto. Okay? Esta é a proposição, a convergência dos φn's. Então existe o limite de φn de x para φ de x, μ-QTP, a função do supremo dos φn's, né? Eu chamei esta função φ maiúsculo, é maior que 0, e esta é a função φ, né? O limite, ambas são integráveis, e a φn converge para φ em L1. Okay? Então vamos provar o teorema usando esta proposição. Tá? Então, assumindo a proposição, vale QTP também em L1, veremos, né, que este limite, o limite de 1 sobre n
de 0 até n menos 2 de φn menos j fj de x, que é o que aparece naquela fórmula telescópica, este limite é a mesma coisa que o limite de 0 até n menos 2 do φfj de x, substitui o φn menos j de x por isto aqui, e isto converge para o φt pelo teorema ergódico. Para um certo, portanto, este limite existe, esta média. Né? Vamos ver que isto acontece e, portanto, vai existir este limite, né, que vai coincidir com φt para μqtpx. Porquê? Porque a gente olha na expressão anterior, okay? Então nós estamos provando que este limite existe. Né? E quando o n vai para zero, isto aqui vai para zero, pelos lemas anteriores, expliquei. Isto aqui vai para zero e, portanto, isto aqui vai para φt e, portanto, tudo isto vai para φt. Então, isto aqui existe e vai para φt de x. Ok, então, nós teremos que este integral, que é o limite que vai ser igual ao φt de x, vai ser este integral aqui, este limite, né? E, portanto, isto aqui nós já sabemos que é a medida, é a entropia do Pn em Pn, dividido por n, por causa da expressão, logo isto dá a entropia de Fp. Isto é um dos enunciados, uma parte do enunciado do teorema de Shalomi-Cominobral. E se a função for f ergódica, segue que o integral de φt é o integral da f dp. O integral de φt, perdão, φt é QTP constante igual ao integral da φ de μ. E, portanto, o integral de fxp é constante, é igual à integral da φ, que é exatamente o integral da μfp por causa desta expressão. Ok? Então isto prova o teorema assumindo a proposição. O problema agora é provar a proposição. Ok? Então, isto existe pelo teorema ergódico. φt, o limite desta média, existe pelo teorema ergódico. Então, o que nós precisamos de provar é que a diferença desta média assintótica com a média assintótica usando o φn menos j no lugar do φ vai para zero em L1 e em QTP. Okay? Mas por invariância observamos que esta norma no integral desta diferença, né, a média da diferença é por invariância, é a mesma coisa que é menor ou igual de fato que a média destas diferenças φn menos j menos φ1, ok? E isto aqui de fato é a mesma coisa que somar, portanto, mudando aqui a variável, é a mesma coisa que somar de φi de 2 até n. Okay? Mas, pela proposição, né, nós sabemos que o φn menos o φ vai para zero. Logo, isto aqui tem que ir para zero. Tomemos o supremo de φ menos φ, vamos chamar isto de φk, para I maior que k. Então, o φk é menor ou igual que 2 vezes o supremo de todas as φ's, e, portanto, se a gente supõe que o φ está em L1, então o φk está em L1, okay? Então podemos obter esta majoração. Esta média é igual a, eu faço um corte da média em n menos k, divido em duas somas, né? Aqui eu posso usar a cota do supremo para o resto como φk, aqui no lugar destas diferenças, eu tomo o supremo das diferenças, e aqui eu posso tomar simplesmente 2 vezes o supremo aqui, então fico com o φzão. Então o último termo tende a zero pela integrabilidade de φ. Porquê? Porque isto vai convergir para um certo φt, ok? Eu estou fazendo uma média de n menos k até n menos 2. Isto é menor ou igual que k vezes, né, este último termo, e quando eu dividir por n vai para zero. Okay? O primeiro termo, ele vai convergir
para φ K, porque eu fixei o K, né, pelo teorema ergódico, então isto aqui converge para φ K, para alguma função. Okay? Logo, isto aqui tem um limite, quer dizer, ou melhor, né, o lim sup vai ser dominado pelo φ K, porque isto aqui vai para zero, né? A segunda parcela vai para zero. E o que nós vamos fazer agora é deduzir que o φ K tem que ir para 0 μkTp. Então, o φk é maior ou igual que φk mais 1, temos uma sequência não crescente pela construção, pela própria definição, e pela proposição, o φ vai para φ. Portanto, o φk, que é o supremo do φ menos φ para i maior ou igual que k, tem que ir para 0 QTP. Então, o φ K é também não crescente, porque eu vou tomar médias, né? E pelo teorema ergódico, pelo teorema da convergência monótona, o integral do limite do φ K é o limite do integral do φ K, que é o limite do φk, que é 0. Okay? Com os φk's todos positivos por construção, portanto o φ K é positivo, logo o φ K vai para 0 em quase todo ponto, como precisávamos para terminar a prova do resultado que nós queremos, assumindo a proposição. Agora, para provar a proposição, vamos recordar a proposição. A proposição é provar esta convergência e que o limite é integrável, né? E que a convergência vale também em L1. Como é que nós provamos a proposição? Bom, vamos deduzir que o limite existe, né? Notemos que esta partição, a partição Qn de x, dada pela pré-imagem de Pn-1 de f de x, satisfaz uma certa relação. A medida do Qn de x é exatamente igual à medida de Pn-1 de f de x, e Pn de x é igual a Qn de x interceptado com P de x. Okay? Podemos verificar, vocês podem verificar pelas definições das várias partições. Portanto, a medida do Pn de x sobre a medida de Pn-1 do f de x é a mesma coisa que a medida de Qn de x interceptado com P de x sobre a medida de Qn de x. E isto pode ser visto como uma probabilidade condicional para x num certo átomo de P. Então, quando o n para infinito, obtemos que quase todo o ponto de x em P, a desintegração da restrição de μp em relação à partição dada pela soma de todos os QIs, okay, que por definição é uma partição mensurável, usando o teorema de desintegração. Okay? Tomando o logaritmo, vemos que este limite, o limite, este quociente aqui, né, vai ter que existir, que é exatamente o φn de x. Okay? Porquê? Porque eu posso enxergar isto como uma desintegração na partição limite do Qn. Certo? É usar o teorema de desintegração. Fixado então o t, o φ de t, o φ de x é maior que t se só se o φn de x é maior que t para algum n e algum x. E isto vale para todo o átomo de P que contém x. Portanto, o conjunto dos pontos, tal que o φ de x é maior que t, é igual, equivale a dizer que a medida de P interceptado com Qn de x é menor que e elevado a menos t vezes a medida de Qn de x. Porquê? Porque dividindo, né, a medida de P interceptado com Qn de x sobre a medida do Qn de x, eu tenho exatamente a medida do quociente, ok? Eu tenho esta medida deste quociente, né? E isso é exatamente o que nós queremos para definir o φ, o φ. Portanto, o conjunto dos pontos de x em P, tal que φ de x é maior que t, é uma união disjunta de átomos, de interseção de átomos, onde o QJ pertence a alguma família QNJ para alguma partição suficientemente grande, e o P interceptado com QJ é menor que a elevado a menos t vezes o μ de QJ, qualquer que seja o J. Okay, então nós precisamos de verificar todos os átomos que satisfazem esta condição. Consequentemente, a medida dos pontos que satisfazem o φ de x maior que t, né, vai ser menor ou igual que a soma de todos estes átomos, mas cada uma das medidas destes átomos é menor que a elevado a menos t vezes a medida dos QJs, que por sua vez tem norma 1. Isto é a medida disto aqui, porque são disjuntos, né? Isto é menor que 1, que é elevado a menos t. E por um exercício de integração, o integral do φ é a soma dos integrais de φ em cada p,
que por sua vez, né, eu posso escrever como para cada P, e este integral corresponde ao integral da medida de P com a pré-imagem dos pontos onde π é maior ou igual que t. Isto é o integral de 0 até infinito dt disto aqui. Isto é uma transformação do integral que deixo como exercício, é bem conhecido. E isto aqui vai ser majorado por esta expressão, por causa da forma que nós obtivemos. Então podemos majorar este integral do seguinte jeito, né? Eu vou cortar num certo lugar, né, onde eu vale μ de p, este mínimo aqui, e depois integro no lugar onde vale o outro valor possível. Portanto, tem dois valores possíveis, é o μ de p ou é elevado a menos t, e eu divido nos dois pedaços. E este pedaço, né, vai ter um tamanho, né, μ de p vezes o logaritmo de μ de p, com o sinal trocado, né, e este lado vai ser menor ou igual que μ de p. Ok? Porque o elevado a menos t ele cai, né? Ele é menor ou igual que o valor menor de t. E o valor menor de t é o logaritmo de μp com menos 1. Então, é elevado a esta cota inferior, aqui é exatamente μp, e o resto é menor do que isto. E isto aqui corresponde à entropia de P mais 1, que é finito. Né? E isto prova que o φ está em L1, uma vez que o φ é maior ou igual que 0. Agora, o φn converge QTP para φ e que o φn é menor ou igual que o φ. Portanto, o φ é menor ou igual que o φ e o φ é integrável porque o φ é integrável. Além disto, a diferença do φn com o φ é menor ou igual que 2 φ e o teorema da convergência dominada nos diz que o φn converge para φ também em L1, além de convergir em QTP. Né? Já temos esta relação aqui embaixo. Né? E a prova da proposição está completa. Falaremos em seguida da entropia local em espaços métricos, que é o teorema de Brinkatok, a entropia via bolas dinâmicas. É uma versão, na minha opinião, um pouquinho mais intuitiva do significado da entropia local.